Você não é nem metade da mulher que a minha mãe é. Minha nora soltou no meio do jantar. Eu empurrei a cadeira para trás e respondi: então que seja ela a pagar o seu aluguel. Meu filho ficou paralisado. Aluguel? Que aluguel? O silêncio que caiu sobre a mesa foi tão pesado que eu quase conseguia tocar. As palavras tinham saído da minha boca antes que eu pudesse pensar, mas não me arrependi. 3 anos. 3 anos aguentando as indiretas, os olhares de desprezo, as comparações constantes com a sogra dela. E ali estava eu, aos 52 anos, sendo desrespeitada na minha própria casa por uma menina que mal sabia fritar um ovo quando conheceu meu Rafael. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Meu nome é Márcia, e essa foi a noite que mudou tudo entre nós. A expressão no rosto do Rafael me partiu o coração. Era uma mistura de choque, traição e algo que eu nunca tinha visto antes nos olhos do meu filho. Decepção comigo. Mas a Camila ficou branca como papel. Aqueles olhos castanhos que sempre me desafiavam agora estavam arregalados de puro pânico. Mãe, do que você está falando? Rafael se levantou devagar, as mãos tremendo ligeiramente. Conhecia meu filho desde que ele era um bebê chorão que só dormia no meu colo e sabia quando ele estava tentando controlar o nervosismo. Que história é essa de aluguel? Olhei para a Camila e vi que ela estava mexendo nervosamente com a aliança. Aquele anel de compromisso que eu tinha ajudado o Rafael a escolher há 4 anos. Lembro como se fosse ontem. Eu estava tão feliz pensando que finalmente teria uma filha, alguém para conversar sobre coisas de mulher, para ensinar as receitas da família. Como eu estava enganada. Pergunta para a sua esposa querida, eu disse, cruzando os braços. Pergunta para ela quantas vezes ela veio aqui chorando porque vocês não conseguiam pagar o aluguel do apartamento. A Camila engoliu em seco. Márcia, não é assim que... Não é assim que o quê, Camila? Interrompi, e percebi que minha voz estava mais alta do que eu pretendia. Não é assim que você me implorou de joelhos para eu emprestar dinheiro porque vocês iam ser despejados? Não é assim que você prometeu que era só dessa vez, que vocês iam se organizar? Rafael se sentou pesadamente, passando as mãos pelo cabelo escuro que tinha puxado do pai. Meu ex-marido tinha o mesmo gesto quando estava nervoso. Camila, ele disse em voz baixa, você pediu dinheiro emprestado para a minha mãe? O clima estava tenso demais. Eu me levantei e fui até a pia, fingindo que estava lavando os pratos, mas na verdade precisava de um momento para respirar. Por que tinha que chegar a esse ponto? Porque ela não podia simplesmente me respeitar? Eu tinha criado o Rafael sozinha desde os 15 anos dele. O pai havia ido embora quando descobriu que eu estava grávida. Me deixou com uma barriga de 7 meses e um monte de contas para pagar. Trabalhei 2 empregos durante anos. De manhã na loja de roupas da Dona Helena, de tarde limpando casas no bairro Nobre. Minhas mãos ficaram ressecadas de tanto produto de limpeza. Minhas costas doíam todas as noites. Mas eu nunca deixei faltar nada para o meu filho. Rafael se formou em engenharia, conseguiu um emprego bom e eu pensei que finalmente poderíamos relaxar. Aí apareceu a Camila. Fala, Camila. Rafael insistiu e eu percebi que a voz dele estava diferente, mais dura. Quantas vezes? Ela ficou mexendo com o guardanapo, rasgando as bordas. Rafael, eu não queria que você soubesse. Você já estava tão estressado com o trabalho e... Quantas vezes? Ele gritou, batendo a mão na mesa. Eu me virei na pia. Nunca tinha visto meu filho gritar assim. O Rafael sempre foi um menino doce, tranquilo. Até quando era adolescente e os outros garotos da idade estavam se rebelando, ele nunca me deu trabalho. Talvez porque sabia o quanto eu me sacrificava por ele. 12, Camila sussurrou. 12 vezes nos últimos 2 anos. O prato que eu estava segurando quase escorregou das minhas mãos. 12 vezes? Eu sabia que tinha sido mais de uma vez, mas 12? Fiz as contas mentalmente. Eram quase 15 mil reais que eu tinha emprestado para eles. 15 mil reais que saíram das minhas economias, do dinheiro que eu estava guardando para reformar a casa, para talvez fazer uma viagem. E você mentiu para mim esse tempo todo, Rafael disse, a voz quebrando.
Você me disse que estávamos bem financeiramente. Me disse que conseguiu uma promoção no trabalho. Eu consegui, Camila se defendeu. Só que não foi suficiente e eu tinha vergonha de admitir que... Vergonha? Agora foi minha vez de interromper. Me virei para encará-la e todas as mágoas dos últimos anos subiram à superfície. Vergonha de quê, Camila? De me pedir ajuda ou de mentir para o meu filho? Ela levantou o queixo naquela pose desafiadora que eu conhecia bem. Vergonha de ter que depender da minha sogra controladora que nunca perdeu uma oportunidade de me fazer sentir pequena. Controladora? Eu ri, mas não tinha nada de engraçado naquilo. Eu que sou controladora? Quem foi que escolheu o apartamento de vocês? Quem foi que escolheu o carro? Quem foi que decidiu que vocês iam se casar em dezembro, mesmo eu falando que ia ser muito caro? Márcia, para. Rafael tentou intervir, mas eu estava apenas começando. Não, Rafael. Deixa eu terminar. Apontei para a Camila. 3 anos essa menina me desrespeitando na minha própria casa. 3 anos ouvindo indiretas sobre como eu cozinho, como eu me visto, como eu crio meu filho. 3 anos ouvindo sobre como a mãe dela é perfeita, como a família dela é unida, como na casa dela as coisas são feitas do jeito certo. Camila estava chorando agora, mas eu não sentia pena. E sabe qual é a diferença entre mim e a mãe perfeita dela? É que quando vocês precisaram de ajuda, quem abriu a carteira foi eu. Quando vocês estavam desesperados, quem perdeu o sono se preocupando foi eu. A mãe maravilhosa dela nem ficou sabendo dos problemas de vocês, não é mesmo? Isso não é justo, Camila soluçou. Justo? Eu me aproximei da mesa, colocando as mãos na madeira e me inclinando em direção a ela. O que não é justo é eu ter que ouvir que não sou nem metade da mulher que a sua mãe é, quando foi exatamente por eu ser o dobro da mulher que ela é, que vocês não estão morando na rua. Rafael estava com a cabeça entre as mãos. Meu coração apertou vendo ele assim, mas ele precisava saber a verdade. Ele precisava entender que pessoa ele tinha escolhido para dividir a vida. Por que você não me contou sobre o dinheiro, mãe? Ele perguntou sem levantar a cabeça. Sentei do lado dele e toquei no seu braço. Porque ela me implorou para não contar. Disse que você ficaria devastado se soubesse que não conseguiam se sustentar. Disse que ia arranhar seu orgulho de homem. Olhei para a Camila. Eu respeitei o pedido dela porque pensei que ela ao menos me respeitaria em troca. Eu respeito você, Camila disse entre os soluços. Mentira. A palavra saiu mais dura do que eu pretendia, mas era a verdade. Você me tolera porque precisa de mim, porque sabe que sou eu que seguro as pontas quando as coisas desandam. Mas respeitar? Nunca. E vocês, o que fariam se descobrissem que alguém próximo estava mentindo sobre a situação financeira? A cozinha ficou em silêncio absoluto. Só se ouvia o barulho do relógio da parede e a respiração pesada dos 3. Eu olhei ao redor da minha casa, as paredes que eu pintei com as próprias mãos, os móveis que comprei um por vez quando o dinheiro permitia, as fotos do Rafael desde bebê até a formatura. Tudo ali tinha a minha marca, o meu suor, a minha luta. Eu vou embora, Camila disse de repente se levantando. Não vai não. Rafael segurou o braço dela. Nós vamos conversar sobre isso como adultos. Conversar sobre o quê? Ela gritou. Sobre como sua mãe me humilhou? Sobre como ela jogou na minha cara toda a ajuda que me deu? Eu já sabia que ela guardava tudo para usar contra mim no momento certo. Aquilo me acertou como um soco no estômago. Eu guardava? Camila, eu nunca... Nunca o quê? Nunca me fez sentir como se eu devesse a minha vida para você? Nunca me lembrou indiretamente que eu não era boa o suficiente para o seu filho? Nunca me comparou com as namoradas que ele teve antes? Rafael olhou de mim para ela, claramente perdido. Que namoradas? Mãe, você fez isso? Eu senti o chão desabar debaixo dos meus pés. Era verdade. Talvez eu tivesse feito algumas comparações. Talvez eu tivesse mencionado a Juliana, a ex-namorada dele que era médica, 1 ou 2 vezes. Talvez eu tivesse falado sobre como a Patrícia, a outra ex, sabia cozinhar tão bem. Eu não quis dizer que... Comecei, mas as palavras não saíam. Ela fez sim, Camila disse, limpando o rosto com as costas da mão. Sua mãe nunca me aceitou, Rafael.
Desde o primeiro dia, ela decidiu que eu não era boa o suficiente para você. E toda vez que a gente precisou de ajuda, ela me fez sentir como se fosse um fardo, como se fosse uma fracassada. Isso não é verdade, eu me defendi, mas minha voz saiu fraca. Eu só queria o melhor para o Rafael. O melhor segundo você, Camila retrucou. Nunca perguntou o que ele queria. Nunca perguntou se ele era feliz comigo. Só ficou julgando, criticando, esperando eu falhar para poder dizer, eu não disse? Rafael se levantou e caminhou até a janela. Ficou ali parado, olhando para o quintal onde tínhamos plantado uma mangueira quando ele era pequeno. A árvore agora estava grande, cheia de frutas. Lembrei de como ele costumava subir nela para colher mangas para a gente fazer suco juntos. É verdade, mãe? Ele perguntou sem se virar. Você nunca gostou da Camila? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba pronta para explodir. Eu abri a boca para negar, para dizer que claro que gostava dela, que ela era como uma filha para mim. Mas as palavras não saíram, porque no fundo mesmo, eu sabia que não era verdade. Desde o dia que Rafael trouxe a Camila para jantar em casa, eu senti que alguma coisa estava errada. Não era ciúme exatamente, ou pelo menos, não era só ciúme. Era uma sensação de que ela não combinava com ele, de que ela ia machucá-lo de alguma forma. E talvez, só talvez, eu tivesse passado os últimos 3 anos tentando provar que eu estava certa. Responde, mãe. Rafael se virou para mim, e seus olhos estavam vermelhos. Porque se for verdade, se você realmente nunca deu uma chance para a Camila, então você não tem o direito de reclamar do jeito que ela te trata. Eu me senti como se estivesse de pé na beira de um precipício. De um lado estava meu filho, a pessoa mais importante da minha vida, me olhando como se eu fosse uma estranha. Do outro estava a verdade, crua, dolorosa, mas real. Comecei, e minha voz falhou. Eu tentei gostar dela, Rafael. Eu juro que tentei. Foi como se eu tivesse atirado uma granada no meio da sala. Camila soltou um gemido de dor, e Rafael fechou os olhos com força. Tentou? Ele repetiu. Tentou gostar da mulher que eu amo? Da mulher que eu escolhi para dividir minha vida? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Rafael, você não entende. Eu vi como vocês brigavam no começo. Eu vi como ela te mudou. Você parou de vir aqui, parou de me ligar todos os dias, parou de ser o seu menino dependente, Camila completou, a voz cheia de amargura. Parou de precisar da mamãe para tudo. Não é isso, eu gritei. Nunca foi isso. Foi sim, Rafael disse baixinho. Meu Deus, mãe, foi exatamente isso. Ele voltou para a mesa e sentou pesadamente. Passou as mãos pelo rosto, e quando as tirou, parecia que tinha envelhecido 10 anos. Eu preciso processar tudo isso, ele disse. O dinheiro, as mentiras, as comparações, tudo. Camila se aproximou dele e tocou no seu ombro. Rafael, eu sinto muito por ter mentido sobre o dinheiro. Eu deveria ter contado para você desde o começo. E eu sinto muito por ter deixado minha mãe te desrespeitar por tanto tempo, ele respondeu, cobrindo a mão dela com a sua. Eu deveria ter percebido. Deveria ter te defendido. Ver os dois ali, unidos contra mim, foi pior do que qualquer dor física que eu já tinha sentido. Era como se uma parte de mim estivesse sendo arrancada. E quanto ao dinheiro, Rafael continuou, olhando para mim. Nós vamos devolver cada centavo, mãe, com juros. Rafael, eu não emprestei pensando no dinheiro de volta. Mas nós vamos devolver, ele insistiu. Porque aparentemente foi isso que transformou um gesto de amor em uma arma. Eu quis dizer que não era assim, que eu nunca tinha usado o dinheiro como arma, mas seria mais uma mentira. No fundo do meu coração, eu sabia que sempre que a Camila me desrespeitava, eu pensava em todo o dinheiro que tinha gastado com eles. Sempre que ela me comparava com a mãe dela, eu lembrava de quantas vezes tinha aberto minha carteira para ajudá-los. Vocês vão se mudar? Perguntei. E minha voz soou pequena, assustada. Rafael e Camila se entreolharam. Naquele olhar havia uma cumplicidade que eu nunca tinha notado antes. Uma comunicação silenciosa que só casais que realmente se amam conseguem ter. Não sei ainda, ele respondeu. Precisamos conversar sobre muita coisa.
Sobre o nosso casamento, sobre nossa situação financeira, sobre você. A palavra você soou como uma sentença de morte. Percebi que, pela primeira vez na vida, eu tinha perdido meu filho. Não fisicamente. Ele ainda estava ali na minha frente. Mas emocionalmente, o cordão que sempre nos ligou tinha sido cortado. Rafael, eu sussurrei, você é tudo o que eu tenho. Ele me olhou com uma tristeza infinita nos olhos. Eu sei, mãe. E talvez seja exatamente esse o problema. As palavras do Rafael ecoaram na minha cabeça como um tiro. Talvez seja exatamente esse o problema. Eu fiquei ali parada, sentindo como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Ele estava certo. Meu filho estava absolutamente certo, e essa verdade doía mais do que qualquer coisa que a Camila já tinha me dito. Rafael, tentei mais uma vez, mas ele levantou a mão me pedindo silêncio. Não, mãe, deixa eu falar agora. Ele se virou completamente para mim, e vi lágrimas nos seus olhos. Você sabe quando foi a última vez que eu trouxe um problema meu para você? Quando foi a última vez que eu te procurei para conversar sobre algo que estava me incomodando? Abri a boca para responder, mas percebi que não conseguia lembrar. Quando tinha sido mesmo? Tentei voltar no tempo, procurar na memória algum momento recente onde ele tinha me procurado para desabafar, para pedir conselho. Nada. Os últimos anos tinham sido só conversas superficiais, visitas rápidas, almoços tensos, onde eu reclamava de alguma coisa e ele mudava de assunto. Eu vou te dizer quando foi, ele continuou, a voz tremendo. Foi há 4 anos quando eu estava pensando em pedir a Camila em casamento. Lembra do que você me disse? Eu lembrava. Deus me ajude. Eu lembrava perfeitamente. Lembrava até do vestido que eu estava usando naquele dia. O azul marinho que eu guardava para ocasiões especiais. Rafael tinha chegado em casa nervoso, mexendo nas mãos do jeito que fazia desde pequeno, quando estava ansioso. Ele disse que queria conversar comigo sobre algo importante. Você disse, tem certeza, filho? Vocês se conhecem há tão pouco tempo e ela é tão diferente de você. Lembra disso? Camila olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva nem desprezo, era algo pior. Era pena. Pena de uma mulher que tinha destruído a própria família sem nem perceber. Eu lembro, admiti em voz baixa, sentindo o peso de cada palavra que tinha dito naquele dia. E sabe o que eu fiz depois dessa conversa? Rafael passou a mão pelos cabelos nervosamente, um gesto que ele tinha herdado do pai. Eu parei de te procurar quando tinha dúvidas. Parei de dividir meus medos com você. Porque toda vez que eu falava da Camila, você encontrava um jeito de me fazer duvidar da minha escolha. Eu só queria te proteger. Comecei, mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que soava vazio. Proteger de quê? Ele explodiu, batendo a mão na mesa. Os pratos tremeram, e o som ecoou pela cozinha como um trovão. De ser feliz? De construir minha própria família? De ser adulto? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. O tic-tac do relógio de parede que tinha ganhado da minha mãe quando me casei. O barulho distante do trânsito lá fora. Camila estava chorando baixinho, mas não eram lágrimas de raiva. Eram lágrimas de alguém que finalmente estava sendo defendida depois de anos sendo atacada. Você quer saber uma coisa que a Camila nunca te contou? Rafael continuou, e algo no tom dele me assustou. Era uma mistura de raiva e tristeza que eu nunca tinha ouvido na voz do meu filho. Quer saber por que ela parou de vir nas nossas reuniões de família? Olhei para os dois, sentindo que estava prestes a ouvir algo que ia me destruir ainda mais. Minha mente começou a correr, tentando lembrar quando tinha sido a última vez que Camila tinha participado de uma festa de família. Natal? Não, ela não tinha vindo no último Natal. Meu aniversário? Também não. Porque na última vez que ela veio, você mostrou para todo mundo as fotos do meu aniversário de 15 anos. Lembra? E ficou falando de como a Juliana era fotogênica, de como ela sabia posar para as câmeras. O sangue gelou nas minhas veias. Eu lembrava daquela tarde. Tinha sido no meu aniversário de 51 anos.
Eu estava mostrando álbuns de fotos antigas para minhas amigas e quando chegamos nas fotos do aniversário de 15 anos do Rafael, eu não quis. A Camila passou a noite inteira chorando. Ele interrompeu e sua voz quebrou um pouco. Disse que se sentia como uma intrusa na nossa família, que não importava o que ela fizesse, nunca ia ser boa o suficiente para você. Camila levantou a cabeça e me olhou diretamente nos olhos. Seus olhos castanhos estavam vermelhos e inchados, mas havia uma determinação ali que eu nunca tinha visto antes. Você sabe o que mais dói, Márcia? É que eu realmente tentei. Nos primeiros 2 anos, eu tentei de tudo para você gostar de mim. Aprendi suas receitas favoritas. Lembra como eu te pedi a receita do seu bolo de cenoura? Como eu tentei fazer igualzinho e você disse que estava quase bom. Eu lembrava. Lembrava de como ela tinha chegado na minha casa com os ingredientes, como tinha ficado na cozinha comigo a tarde inteira tentando acertar o ponto da massa. E lembrava também de como eu tinha provado e, em vez de elogiar, tinha dito que faltava um pouquinho mais de canela. Lembrava do seu aniversário, ela continuou. Sempre te ligava quando você estava doente. Te perguntava como tinha sido o dia quando você voltava do médico. E nada nunca foi suficiente. Camila, Deixa eu terminar. Pela primeira vez desde que a conhecia, a voz dela estava firme, sem tremor. Você quer saber quando eu desisti de tentar conquistar seu carinho? Foi no dia que você me disse, na frente das suas amigas, que eu era bonitinha, mas meio simples. Você lembra? Eu lembrava. Santa Mãe, como eu lembrava. Tinha sido no meu aniversário de 50 anos. Eu estava conversando com a Celeste e a Neuza sobre os namorados dos nossos filhos, e quando elas perguntaram sobre a Camila, eu tinha dito exatamente isso. Na época, achei que estava sendo gentil, dando um elogio backhanded. Eu me senti humilhada, Camila continuou. Suas amigas riram, e você nem se deu ao trabalho de me defender. Naquele dia eu entendi que nunca íamos ter uma relação de sogra e nora. Íamos ser 2 mulheres forçadas a conviver porque amamos o mesmo homem. Rafael estava com a cabeça entre as mãos novamente. Por que vocês 2 nunca me contaram nada disso? Porque você ia ter que escolher um lado. Eu e Camila falamos quase ao mesmo tempo. Nos olhamos, surpresas com a sincronia, e por um segundo vi um lampejo de entendimento entre nós. Talvez as 2 tivéssemos mais em comum do que eu imaginava. Talvez as 2 soubéssemos que colocar Rafael no meio seria injusto com ele. E vocês decidiram por mim que eu não podia saber a verdade, Rafael disse, levantando a cabeça. Vocês decidiram que eu era fraco demais para lidar com os problemas da minha própria família. Ele se levantou e começou a andar pela cozinha. Seus passos pesados ecoavam no piso frio, e eu observei como ele tinha crescido, como tinha se tornado um homem forte e decidido. Quando tinha sido que eu parei de ver nele o menino que costumava se esconder atrás das minhas saias quando tinha medo? 3 anos. 3 anos vocês 2 fingindo que estava tudo bem. 3 anos eu achando que era normal minha esposa e minha mãe não se darem bem. 3 anos perdidos porque vocês 2 são orgulhosas demais para conversar como adultas. Não é questão de orgulho, Rafael, eu disse, tentando manter a voz firme. É que ela nunca me deu uma chance de verdade. Eu nunca te dei uma chance? Camila se levantou também, e agora ela estava com raiva de novo. O rosto dela ficou vermelho, e eu pude ver uma veia pulsando na sua testa. Eu que nunca te dei uma chance? Você quer que eu conte para o seu filho querido sobre o dia que eu vim aqui te pedir ajuda para organizar uma festa surpresa para ele? Rafael parou de andar. Que festa surpresa? Camila olhou para mim com desafio nos olhos. Conta para ele, Márcia. Conta como você me disse que eu não precisava me incomodar, que você mesma ia organizar algo adequado para o seu filho. Eu senti minha face esquentar. Lembrava daquele dia também. Camila tinha aparecido aqui animada, com uma lista de convidados e ideias para uma festa. Ela queria fazer no apartamento deles, convidar os amigos da faculdade, fazer algo descontraído. E eu disse isso porque queria ajudar. Tentei me defender, mas as palavras soaram fracas até para mim. Você disse isso porque não confiava em mim, Camila me cortou.
porque achou que eu ia fazer alguma coisa vulgar ou inadequada. E sabe o que mais? Você tinha razão em não confiar, porque eu ia fazer uma festa na nossa casa pequena com cerveja barata e salgadinhos da padaria. Não ia ser na sua casa bonita, com canapés e vinho. A amargura na voz dela me fez estremecer, porque era verdade. Eu tinha assumido que ela não sabia como organizar uma festa adequada, que não tinha classe suficiente para fazer algo digno do meu filho. Camila, não era isso. Era sim, ela gritou. Era exatamente isso. Você sempre achou que eu não era sofisticada o suficiente, que eu vinha de família humilde demais, que meus pais eram simples demais. Rafael olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era como se ele estivesse me vendo pela primeira vez, realmente me vendo, e não gostando do que estava descobrindo. É verdade, mãe? Você tem preconceito com a família da Camila? E vocês? Já julgaram alguém pela origem familiar sem dar uma chance real de conhecer a pessoa? Eu abri e fechei a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Como eu ia explicar que quando conheci os pais dela, fiquei chocada com a casa simples, com a decoração barata, com o português meio errado do pai dela? Como ia admitir que sempre imaginei meu filho casando com alguém mais como nós? Responde, Márcia, Camila insistiu. Conta pra ele como você ficou quando soube que meu pai trabalha na construção civil. Como você perguntou se ele pelo menos era mestre de obras. Você perguntou isso? Rafael me olhou horrorizado. Eu só queria conhecer melhor a família dela. Mentira, Camila disse. Você queria classificar, queria saber se éramos dignos do seu filho doutor em engenharia. A palavra doutor saiu com tanto sarcasmo que me fez dar um passo para trás. E ela estava certa. Eu tinha classificado. Tinha colocado eles numa categoria inferior baseada em critérios que agora me pareciam ridículos. E sabe o que é mais triste? Camila continuou, e agora as lágrimas voltaram. É que meus pais adoram você. Minha mãe sempre fala como você é elegante, como você criou o Rafael bem. Meu pai te respeita porque você trabalhou duro para dar educação para o seu filho. Eles não sabem que você olha para eles como se fossem menos. Essa revelação me acertou como um soco no estômago. Os pais dela gostavam de mim? Falavam bem de mim? E eu tinha passado anos os desprezando em silêncio. Eu nunca? Você nunca o quê? Nunca sugeriu que nossa festa de casamento fosse mais íntima? Nunca perguntou se eu tinha certeza de que queria fazer a cerimônia na igreja do meu bairro? Nunca comentou que o buffet que a gente escolheu era interessante? Cada palavra dela era como uma pedrada na minha cara. Porque tudo era verdade. Eu tinha feito todas essas coisas, mas na minha cabeça eu estava sendo útil, dando sugestões construtivas. Na realidade, eu estava tentando transformar o casamento deles em algo que eu aprovava. Lembra quando eu te mostrei o vestido que eu tinha escolhido? Camila prosseguiu, implacável. Você disse que era interessante e perguntou se eu não queria algo mais clássico. Eu troquei de vestido por causa do seu comentário. Usei um que eu odiava, mas que você aprovou. Meu Deus, Rafael sussurrou. Mãe, você realmente fez tudo isso? Olhei para o meu filho, meu menino que eu criei com tanto amor, tanto sacrifício, e vi que ele estava me olhando como se não me conhecesse. Como se a mulher parada ali na frente dele fosse uma estranha. Rafael, eu posso explicar? Explica então, ele disse cruzando os braços. Explica como você conseguiu esconder de mim por 3 anos que é preconceituosa. A palavra preconceituosa me acertou como um tapa. Eu não sou preconceituosa. Eu só queria o melhor para você. O melhor segundo seus critérios, Camila disse. O melhor baseado no que você acha que é certo ou errado, não no que me faz feliz ou no que faz ele feliz. E qual é o problema nisso? Explodi, sentindo toda a frustração dos últimos anos subindo à superfície. Qual é o problema de uma mãe querer que o filho case com alguém que tenha a mesma educação, a mesma classe social, os mesmos valores? As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pará-las. E no momento que as falei, percebi o estrago devastador que tinha feito. Rafael ficou pálido como papel. A mesma classe social? Rafael, eu não quis dizer...
Quis sim, ele disse, a voz perigosamente baixa. Você acabou de admitir que tem preconceito de classe, que acha que a Camila é inferior por vir de família humilde. Não é isso! É exatamente isso! Camila gritou. Agora que você mostrou sua verdadeira face, vamos falar de outras coisas? Vamos falar de como você sempre faz questão de mencionar que no seu tempo as mulheres sabiam cozinhar e cuidar da casa? Como você sempre comenta que eu trabalho demais e devia dar mais atenção ao Rafael? Eu me senti encurralada, como um animal ferido. Eu só acho que um casamento funciona melhor quando a mulher é submissa, Camila completou. Quando ela abre mão dos próprios sonhos para servir o marido. Como você fez. Aquilo me atingiu em cheio. Não é submissão, é parceria, é amor. Parceria? Rafael riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Mãe, você critica tudo na vida da Camila. O trabalho dela, os amigos dela, a família dela, o jeito dela se vestir, os lugares que ela gosta de frequentar. Isso não é querer uma parceira para mim. Isso é querer uma versão feminina de você. Essa observação me atingiu como um raio. Será que era isso mesmo? Será que eu queria que ele casasse com alguém como eu? Alguém que abriria mão de tudo pelo marido e pelos filhos, como eu tinha feito? Talvez, admiti em voz baixa, sentindo como se estivesse admitindo um crime. Talvez eu tenha cometido alguns erros. Alguns erros? Camila levantou as sobrancelhas. Márcia, você passou 3 anos tentando destruir minha autoestima. 3 anos me fazendo sentir como se eu não fosse boa o suficiente para existir na mesma sala que você. Eu nunca quis te destruir. Mas destruiu, Rafael disse. E destruiu a gente também. Porque eu passei 3 anos no meio de uma guerra que eu nem sabia que estava acontecendo. 3 anos achando que minha esposa era difícil de lidar, quando na verdade ela estava se defendendo de ataques constantes. Ele se aproximou de mim, e por um momento achei que ia me abraçar, me perdoar, me dizer que íamos encontrar uma solução. Mas em vez disso, ele parou bem na minha frente e me olhou nos olhos com uma intensidade que me assustou. Você sabe qual é a diferença entre você e a mãe da Camila, mãe? Balancei a cabeça, com medo da resposta que estava por vir. A mãe dela me recebeu de braços abertos desde o primeiro dia. Nunca perguntou sobre meu salário, minha formação, minha família. Me julgou pelo jeito que eu tratava a filha dela, não pelo meu currículo. Cada palavra era como uma lâmina cortando meu coração em pedaços pequenos. E sabe o que mais? Quando a gente começou a ter problemas financeiros, eu queria pedir ajuda para os pais dela. Mas a Camila não deixou. Disse que eles já faziam muito sacrifício para conseguir o pouquinho que tinham. Camila estava chorando novamente, mas silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ela fizesse nenhum esforço para limpá-las. Então, ela veio pedir para você, porque achou que você tinha condições de ajudar. E você ajudou, mas transformou cada centavo em uma corda no pescoço dela. Eu nunca. Fez sim, mãe. Toda vez que ela te desrespeitava, você lembrava do dinheiro. Toda vez que vocês brigavam, você pensava em quantas vezes abriu a carteira. Você transformou um gesto de amor em uma prisão. Eu me senti tão pequena, tão miserável. Era isso mesmo que eu tinha feito? Tinha usado minha generosidade como uma arma para manter controle sobre eles? E agora? Perguntei, a voz saindo como um sussurro. O que acontece agora? Rafael e Camila se olharam novamente. Naquele olhar silencioso, vi que eles estavam tomando decisões sobre o futuro. Decisões que não me incluíam, que não levavam em conta meus sentimentos ou minha opinião. Agora, Rafael disse devagar, cada palavra pesada como chumbo. A gente vai para casa conversar. E amanhã a gente volta aqui para uma conversa séria sobre como as coisas vão ser daqui para frente. Como vão ser? Repeti, sentindo pânico subir pela minha garganta. Você escolhe, mãe, ele disse, pegando a mão da Camila num gesto de solidariedade que me excluía completamente. Ou você aprende a respeitar minha esposa pelo que ela é, ou você perde seu filho pelo que você fez. E com essas palavras, eles foram embora. Deixaram-me sozinha na minha cozinha, cercada pelos destroços do que um dia foi minha família perfeita. O silêncio que tomou conta da casa depois que eles saíram era ensurdecedor.
Eu fiquei ali parada no meio da cozinha, olhando para a porta que tinha se fechado atrás deles, esperando que talvez Rafael voltasse. Que ele percebesse que tinha sido muito duro comigo, que ia me dar um abraço e dizer que tudo ia ficar bem como sempre fazia quando éramos só eu e ele contra o mundo. Mas os minutos passaram como horas, e eu ouvi o barulho do carro dele ligando, o som do motor se afastando pela rua até desaparecer completamente. Era real. Eles tinham ido embora mesmo. Meu filho tinha ido embora, me considerando uma pessoa preconceituosa e cruel. Sentei na mesma cadeira onde tudo tinha começado há algumas horas e olhei para os pratos ainda sujos na mesa. A comida estava fria, intocada. O jantar que eu tinha preparado com tanto carinho, o frango assado que era o prato favorito do Rafael desde criança, a farofa temperada do jeito que ele gostava, a salada caprichada, virou testemunha silenciosa da destruição da minha família. Foi então que as lágrimas vieram. Não aquelas lágrimas contidas que eu tinha segurado durante a discussão, tentando manter a dignidade, mas soluços profundos que saíam do fundo da minha alma. Chorei como não chorava desde o dia que o pai do Rafael foi embora, me deixando sozinha e grávida aos 24 anos, sem dinheiro, sem emprego, sem perspectiva. Chorei por todas as vezes que tinha sido cruel com a Camila sem perceber. Chorei por ter perdido a chance de ganhar uma filha. Chorei por ter magoado meu filho de uma forma que talvez fosse irreparável. Chorei pela mulher terrível que eu tinha me tornado, sem nem me dar conta. Quando finalmente consegui parar de chorar, com os olhos inchados e a garganta doendo, peguei o telefone e liguei para a única pessoa que sempre me escutava sem julgar. Minha irmã, Helena. Ela era 3 anos mais velha que eu, já tinha passado por muita coisa na vida, e sempre conseguia me dar conselhos sensatos. Alô, Márcia? Que horas são essas para ligar? São quase 11 da noite. Aconteceu alguma coisa grave? Helena, consegui dizer entre os soluços que voltaram assim que ouvi a voz dela. Eu estraguei tudo. Estraguei completamente. Calma, irmã. Para de chorar e respira fundo. Me conta devagar o que aconteceu. Contei tudo para ela, desde o comentário da Camila até a saída dramática dos dois. Cada palavra cruel que tinha saído da minha boca, cada revelação devastadora que tinha ouvido, cada momento em que vi meu filho se afastando mais de mim como se eu fosse uma estranha. Helena me escutou em silêncio, apenas fazendo pequenos sons de compreensão e, ocasionalmente, suspirando profundamente. Márcia, ela disse quando terminei, e havia uma tristeza na voz dela que me assustou. Você sempre foi teimosa desde pequena, mas isso passou de todos os limites que eu imaginava. Você também acha que eu sou uma pessoa horrível? Você também acha que eu sou preconceituosa e cruel? Eu acho que você é uma mulher que criou o filho sozinha, trabalhou que nem uma condenada para dar o melhor para ele e ficou com tanto medo de perdê-lo que acabou fazendo exatamente isso. As palavras da Helena me acertaram como uma bofetada gelada. O que você quer dizer com isso? Irmã, desde que o Rafael era pequeno, você sempre foi super protetora. Eu sempre falei isso para você, mas você nunca me escutou. Lembra quando ele queria dormir na casa dos amigos da escola e você inventava 1000 desculpas? Que ele podia pegar gripe, que os pais dos meninos não conheciam direito, que ele ia estranhar a cama? Eu lembrava. Lembrava perfeitamente de como ficava ansiosa toda vez que Rafael queria fazer algo sozinho, longe de mim. Lembra quando ele queria viajar com a turma da faculdade para o litoral e você ficou ligando de hora em hora para ter certeza de que ele estava bem? O menino já tinha 20 anos, Márcia. Mas isso é normal, Helena. Qualquer mãe fica preocupada quando o filho viaja. Não, Márcia. Isso não é preocupação normal. Isso é possessividade. E agora você fez a mesma coisa com a Camila. Tentou afastá-la porque tinha medo que ela roubasse seu filho de você. Ela não era a pessoa certa para ele. Eles são completamente diferentes. Segundo quem? Helena me cortou, e agora sua voz estava mais dura. Segundo você? E quem te deu o direito de decidir isso pelo Rafael? Ele é um homem adulto, formado, independente. Ele tem todo o direito de escolher com quem quer viver. Fiquei em silêncio, porque não tinha resposta para essa pergunta. No fundo, eu sabia que Helena estava certa, mas era difícil aceitar. Escuta aqui, irmã.
Helena continuou. Eu vou falar uma coisa que você não vai gostar de ouvir, mas que precisa ser dita. Você transformou o Rafael no seu projeto de vida. Quando o pai dele foi embora, você decidiu que ia dedicar toda a sua existência para fazer dele um homem de sucesso. E o que tem de errado nisso? O que tem de errado é que você esqueceu de viver sua própria vida. Você nunca namorou sério depois que ele nasceu. Nunca pensou em se casar de novo. Nunca cultivou hobbies ou amizades próprias. Sua vida inteira girava em torno do Rafael. As palavras dela doíam porque eram verdadeiras. Quantas vezes eu tinha recusado convites de amigas para ficar em casa com Rafael? Quantos homens interessantes eu tinha dispensado porque achava que ia atrapalhar minha dedicação ao meu filho? E agora que ele cresceu e tem sua própria vida, você não sabe mais quem você é, além de mãe do Rafael. Por isso você tem tanto medo de perdê-lo. Porque sem ele você não tem identidade própria. Aquilo me acertou como um soco no estômago. Helena, isso não é verdade. É sim, Márcia. E você tem até amanhã para decidir que tipo de pessoa você quer ser. Se vai continuar sendo essa mulher amarga que prefere estar certa a ser feliz, ou se vai tentar consertar o estrago que fez. Depois que desliguei o telefone, fiquei andando pela casa como uma alma penada. Cada cômodo me trazia lembranças do Rafael em diferentes idades. A sala onde ele brincava com seus carrinhos de bombeiro, fazendo barulho de sirene. O quarto dele que eu mantinha exatamente igual a quando ele morava aqui, com os pôsteres de bandas de rock e os livros da faculdade ainda organizados na estante. A cozinha, onde ele fazia lição de casa enquanto eu preparava o jantar, e ele me contava sobre o dia na escola. Será que eu realmente era possessiva, como a Helena tinha dito? Será que todo o meu amor maternal tinha se transformado numa prisão para meu filho? Será que minha dedicação tinha virado uma forma de chantagem emocional? E vocês, já perceberam que estavam sufocando alguém que amavam por medo de perdê-los? Fui até o quarto do Rafael e me sentei na cama onde ele tinha dormido durante 18 anos. Abri o armário dele e olhei para as roupas que ainda guardava ali. Camisetas da época da faculdade, o terno azul marinho que ele usou na formatura, alguns casacos que tinha esquecido quando se mudou. No fundo do armário, encontrei uma caixa de sapatos que não via há anos. Dentro estava cheio de fotos da infância e adolescência dele, cartões do Dia das Mães que ele fazia na escola, desenhos infantis, boletins escolares. Fui passando uma por uma, revivendo cada momento. Rafael bebê no meu colo no hospital. Rafael criança no seu primeiro dia de aula, com a lancheira do Homem-Aranha. Rafael adolescente na formatura do ensino médio, alto e magro, parecido com o pai, mas com meus olhos. E então, encontrei uma foto que me fez parar completamente. Era dele com 17 anos, no dia que tinha passado no vestibular para engenharia. Ele estava radiante, sorrindo de orelha a orelha, segurando o resultado na mão. E eu? Eu estava ao lado dele com uma expressão de orgulho, mas também de algo que só agora conseguia identificar. Medo. Medo de que ele fosse para a universidade e me deixasse sozinha. Medo de que ele conhecesse pessoas novas e não precisasse mais de mim. Medo de voltar a ser apenas Márcia, e não a mãe do Rafael, a mulher que tinha criado um engenheiro sozinha. Continuei folheando as fotos e encontrei várias das ex-namoradas dele. A Juliana, que eu sempre elogiava, dizendo que ela era uma menina educada, de boa família. A Patrícia, que eu dizia que cozinhava muito bem, uma esposa em potencial. A Fernanda, que segundo eu, tinha uma boa educação, sabia conversar. E então percebi um padrão terrível. Todas elas tinham terminado com o Rafael depois de pouco tempo. 3, 4 meses no máximo. Será que eu tinha sabotado todos os relacionamentos dele? Será que inconscientemente eu fazia questão de elogiar demais as namoradas para ele, criando expectativas impossíveis? Ou será que eu comparava uma com a outra na frente dele, plantando sementes de dúvida? Ou será que elas percebiam que nunca iam conseguir competir comigo e desistiam? A revelação me atingiu como um soco no estômago. Eu não tinha sido apenas cruel com a Camila. Eu tinha passado anos sendo cruel com todas as mulheres que tentaram amar meu filho. E a Camila tinha sido a primeira que resistiu, que lutou, que não desistiu na primeira dificuldade.
E em vez de admirá-la por isso, eu tinha feito de tudo para destruí-la. Levantei da cama com as pernas trêmulas e fui até a cozinha procurar o número da Dona Celeste, uma das minhas amigas mais antigas. Se alguém ia me dizer a verdade crua sem papas na língua, era ela. Celeste, desculpa ligar tarde, mas preciso te perguntar uma coisa e quero que você seja brutalmente honesta comigo. Você acha que eu sou uma pessoa preconceituosa? Márcia, por que essa pergunta do nada? Que horas são essas? Por favor, Celeste, só responde. É importante. Ela ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Olha, Márcia, você sempre foi muito, como eu posso dizer, seletiva com as pessoas. Sempre teve suas opiniões muito formadas sobre quem é adequado e quem não é. Seletiva como? Me dá exemplos. Lembra quando a Neuza trouxe o namorado novo dela para o churrasco do ano passado? O Rodrigo, aquele rapaz que trabalha como motorista de aplicativo? Você passou a tarde inteira fazendo perguntas sobre a profissão dele, sobre a família dele, sobre onde ele morava. Eu lembrava vagamente, mas na época me pareceu só curiosidade natural, interesse genuíno. E lembra do comentário que você fez quando saímos de lá? Que a Neuza estava se rebaixando porque ela tem curso superior e podia conseguir alguém melhor, de mesmo nível? As palavras dela me acertaram como pedradas. Eu tinha dito isso mesmo. Tinha julgado um homem que nem conhecia direito baseado apenas na profissão dele, como se isso definisse o caráter de uma pessoa. E tem mais, Márcia. Lembra quando a filha da Conceição casou com aquele rapaz que trabalha na oficina? Você passou semanas falando que ela podia ter arrumado coisa melhor, que com a beleza que ela tem, podia ter pescado um médico ou advogado. Cada exemplo que a Celeste dava era como uma punhalada no meu peito, porque eu lembrava de todos esses comentários, e na época eles me pareciam normais, só observações óbvias sobre a vida. Meu Deus, Celeste, eu sou realmente uma pessoa horrível. Ah, você não é horrível, Márcia. Você é produto da sua criação. Sua mãe também era assim, sempre preocupada com o que os outros iam pensar, sempre querendo manter as aparências. Lembra como ela ficou quando você engravidou solteira? Ela estava mais preocupada com o que os vizinhos iam falar do que com você. Mas isso não justifica, mas explica. E o mais importante, isso não quer dizer que você não pode mudar. Mas você vai ter que querer mudar de verdade, não só da boca para fora. Depois que desliguei, fiquei pensando nas palavras da Celeste e da Helena. Minha mãe realmente tinha sido assim. Sempre me ensinando que existia um jeito certo de viver, pessoas certas para se relacionar, escolhas certas para fazer. Ela sempre dizia, diga-me com quem andas e te direi quem és. E eu tinha passado essa mentalidade para o Rafael sem nem perceber. Só que o Rafael tinha se rebelado contra isso. Ele tinha escolhido a Camila justamente porque ela era diferente do que eu esperava, porque ela vinha de um mundo diferente do nosso. E em vez de respeitar a escolha dele, em vez de tentar entender por que ele se apaixonou por ela, eu tinha passado 3 anos tentando provar que ele estava errado. Voltei para a cozinha e comecei a lavar os pratos do jantar. Enquanto esfregava cada prato, cada garfo, cada copo, fui lembrando de momentos específicos onde tinha sido cruel com a Camila, sem nem perceber na época. A vez que ela tinha feito um bolo de chocolate para o aniversário do Rafael e eu disse que estava interessante, mas ficou um pouco pesado, em vez de simplesmente elogiar o esforço dela. A vez que ela sugeriu um restaurante japonês para comemorarmos o Dia dos Pais e eu disse que preferia um lugar mais tradicional, mais brasileiro. A vez que ela comentou empolgada sobre uma promoção no trabalho dela e eu perguntei se ela não pensava em algo mais estável, mais feminino. Cada lembrança era como uma punhalada no meu peito. Como eu tinha conseguido ser tão cega para minha própria crueldade? Como tinha conseguido machucar uma menina que só queria fazer parte da família? Terminei de lavar a louça e me sentei na mesa novamente. Pela primeira vez em 3 anos, tentei me colocar no lugar da Camila. Como seria chegar numa família e ser constantemente julgada? Como seria tentar agradar uma sogra que já tinha decidido que você não era boa o suficiente? Como seria ouvir comparações constantes com outras mulheres? Lembrei de como era minha relação com a minha própria sogra quando era casada.
A mãe do pai do Rafael nunca tinha gostado de mim. Achava que eu não era sofisticada o suficiente para o filho dela, que eu vinha de família muito simples. E como isso tinha me machucado. Como eu tinha sofrido tentando provar que era digna de fazer parte daquela família, mesmo que por pouco tempo. E agora eu estava fazendo exatamente a mesma coisa com a Camila. A mesma coisa que tinha me feito sofrer tanto anos atrás. A mesma coisa que eu tinha jurado que nunca faria com ninguém. A ironia era cruel demais para ignorar. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever. Precisava colocar no papel todos os meus erros, todas as vezes que tinha sido injusta, todas as oportunidades que tinha perdido de ser uma sogra amorosa em vez de uma sogra crítica. A lista ficou enorme. 3 páginas de momentos onde eu podia ter escolhido o amor em vez do julgamento, a aceitação em vez da crítica, a generosidade em vez da mesquinhez. Momentos onde eu podia ter perguntado sobre os sonhos dela em vez de criticar as escolhas dela. Momentos onde eu podia ter oferecido apoio em vez de dúvidas. Quando terminei de escrever, eram quase 2 da manhã. Eu estava exausta física e emocionalmente, mas pela primeira vez em muito tempo conseguia ver as coisas com clareza total. O problema nunca tinha sido a Camila. O problema sempre fui eu. Fui para o quarto tentar dormir, mas o sono não vinha. Ficava olhando para o teto, pensando em tudo que tinha perdido. Não era só o respeito do meu filho que estava em jogo. Era a chance de ter uma filha de verdade, de ter netos um dia, de ter uma família completa em vez de só eu e Rafael numa relação já desgastada. Por volta das 4 da manhã, desisti de tentar dormir. Levantei e fui até a sala. Liguei o computador velho que Rafael tinha me dado no Natal passado e comecei a pesquisar sobre preconceito de classe, sobre relacionamentos familiares tóxicos, sobre como uma pessoa podia mudar comportamentos que estavam enraizados há décadas. Li artigos sobre mães possessivas, depoimentos de noras que sofreram com sogras controladoras, estudos sobre como o medo do abandono pode transformar amor em toxicidade. E em cada texto me reconhecia um pouco mais. Eu era mesmo uma pessoa preconceituosa. Eu tinha mesmo tentado controlar a vida do meu filho. Eu tinha mesmo causado danos talvez irreparáveis no casamento dele. Mas todos os textos também falavam de uma coisa. Mudança era possível. Difícil, dolorosa, humilhante, mas possível. Quando o sol começou a nascer, eu já tinha um plano. Não um plano para me defender ou para provar que eu estava certa. Um plano para me desculpar de verdade e tentar reconquistar não só o perdão deles, mas também o meu próprio respeito. Tomei um banho demorado, me arrumei com cuidado e fui até a padaria da esquina comprar pães frescos. Lá encontrei a Dona Maria, que morava no meu bairro há mais de 20 anos e conhecia toda a minha história. Bom dia, Márcia. Você está com uma cara péssima. Aconteceu alguma coisa grave? Por impulso, sentei numa das mesinhas da padaria e contei para ela o que tinha acontecido na noite anterior. Esperava que ela me consolasse, que dissesse que eu estava certa em me preocupar com meu filho, que a Camila tinha sido desrespeitosa. Em vez disso, ela balançou a cabeça com desaprovação. Márcia, eu conheço você há muito tempo, desde que você chegou neste bairro grávida e assustada. E sempre achei que você era muito dura com as pessoas, muito julgadora. Dona Maria, deixa eu terminar, ela disse, pegando minha mão com suas mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Mas também sei que você tem um coração bom no fundo. O problema é que você deixou o medo tomar conta desse coração. Medo do quê? Medo de ficar sozinha, medo de não ser importante, medo de que seu filho não precise mais de você. Era a 4ª pessoa em 12 horas me dizendo a mesma coisa. E talvez fosse hora de aceitar que todas elas estavam certas. O que eu faço agora, Dona Maria? Como eu conserto uma coisa dessas? Você vai até a casa deles e pede desculpas. Desculpas de verdade, sem tentar se justificar, sem colocar a culpa em mais ninguém. E depois você mostra com atitudes que mudou. E se for tarde demais, aí você vai ter que viver com as consequências. Mas pelo menos vai poder se olhar no espelho sabendo que tentou fazer a coisa certa. Voltei para casa com os pães e me sentei para tomar café sozinha. O silêncio da cozinha,
que algumas horas antes me parecia acolhedor, agora me sufocava. Era assim que eu ia viver daqui para frente? Sozinha nesta casa grande demais, com apenas as lembranças da família que eu mesma tinha destruído? Às 9 da manhã em ponto, meu telefone tocou. Era Rafael. Mãe, a gente vai passar aí às 3 da tarde. Você disse que queria conversar. Rafael, 3 da tarde, mãe. E eu espero que você tenha pensado bem no que vai falar. Porque essa é sua última chance. Ele desligou sem me dar chance de responder. Eu tinha 6 horas para decidir que tipo de mulher eu queria ser pelo resto da vida. 6 horas para escolher entre meu orgulho e minha família. 6 horas para finalmente fazer a coisa certa. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu sabia exatamente o que precisava fazer. As 6 horas passaram como 6 minutos. Eu tinha passado o tempo todo ensaiando o que ia dizer, escrevendo e reescrevendo um pedido de desculpas, tentando encontrar palavras que pudessem consertar 3 anos de erros. Mas quando o relógio marcou 2h50, percebi que não existiam palavras mágicas. Existia apenas a verdade crua e a esperança de que ainda não fosse tarde demais. Às 3 em ponto, ouvi o barulho do carro deles parando na frente de casa. Meu coração disparou como se eu fosse ter um ataque cardíaco. Pela janela, vi os dois descendo do carro em silêncio, com expressões sérias. A Camila estava usando um vestido azul simples, que a fazia parecer ainda mais jovem, e o Rafael estava com a camisa social que eu tinha dado para ele no aniversário, o que me deu uma pontinha de esperança. Abri a porta antes que eles tocassem a campainha. Oi, disse baixinho. Mãe, Rafael respondeu, e sua voz estava diferente, mais madura, mais determinada. Podemos entrar? Eles se sentaram no sofá da sala, lado a lado, e eu escolhi a poltrona em frente. A mesma configuração de sempre, mas agora tudo parecia diferente. Havia uma distância entre nós que nunca existira antes. Rafael me contou que você queria conversar, Camila disse, e percebi que ela tinha chorado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Então estamos aqui para ouvir. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Eu passei a noite inteira acordada, comecei, pensando em tudo que foi dito ontem. E vocês têm razão em tudo. Rafael levantou uma sobrancelha, surpreso. Ele estava esperando que eu me defendesse, que tentasse justificar meu comportamento. Eu sou preconceituosa sim, Camila. Eu julguei você desde o primeiro dia baseada em critérios que agora me parecem ridículos e cruéis. Julguei sua família, seu trabalho, sua educação, suas escolhas, como se eu fosse melhor que você. Camila me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em meses. E Rafael, você também está certo. Eu tentei controlar sua vida porque tinha medo de perdê-lo. Transformei meu amor de mãe em uma prisão. Fiz de você meu projeto de vida em vez de deixar você viver sua própria vida. Mãe! Rafael tentou interromper, mas eu levantei a mão. Deixa eu terminar, por favor, porque se eu não falar tudo agora, talvez nunca mais tenha coragem. Peguei a folha onde tinha escrito todos os meus erros na madrugada. Camila, eu quero te pedir desculpas por cada vez que te fiz sentir que não era boa o suficiente. Por cada comparação cruel que fiz. Por ter dito para minhas amigas que você era simples. Por ter questionado suas escolhas de casamento. Por ter feito você trocar de vestido porque o seu não era clássico o suficiente. Vi lágrimas começando a escorrer pelo rosto dela. Quero pedir desculpas por ter julgado seus pais sem nem os conhecer direito. Por ter perguntado se seu pai era, pelo menos, mestre de obras. Por ter sugerido que vocês mudassem a igreja do casamento para algo mais adequado. Você lembra de tudo isso? Ela perguntou, voz trêmula. Lembro de tudo e me envergonho de tudo. Olhei para o papel novamente. Quero pedir desculpas por ter transformado cada gesto de ajuda em uma arma contra você. Por ter usado o dinheiro que emprestei como uma forma de controle. Por ter feito você se sentir em dívida emocional comigo. Rafael estava com os olhos marejados agora. E mais que tudo, quero pedir desculpas por ter desperdiçado 3 anos que a gente podia ter usado para se conhecer de verdade, para construir uma relação de mãe e filha, para ser uma família. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio tenso da noite anterior. Era um silêncio carregado de emoção,
de possibilidade. Por que você está falando isso agora? Camila perguntou. Por que não há 3 anos? Porque há 3 anos eu não conseguia enxergar o que eu estava fazendo. Achava que estava protegendo meu filho, que estava sendo uma boa mãe. Eu estava tão cega pelo meu próprio medo que não via o mal que estava causando. E o que mudou da noite para o dia? Rafael perguntou cético. O que mudou foi que pela primeira vez alguém me mostrou um espelho e eu fui obrigada a olhar para quem eu realmente sou. E eu não gostei do que vi. Me levantei e fui até a estante, onde guardava alguns álbuns de fotos antigas. Peguei uma foto específica que tinha separado durante a madrugada. Esta aqui é uma foto sua comigo no dia que você passou no vestibular, Rafael. Olha a minha cara nesta foto. Eles olharam. Na foto, Rafael estava radiante. E eu estava ao lado dele com uma expressão que misturava orgulho e terror. Eu estava com medo. Medo de que você crescesse, de que não precisasse mais de mim. E esse medo me transformou numa pessoa que eu não reconheço. Mãe, Rafael disse baixinho. Não, deixa eu continuar. Eu pesquisei a madrugada inteira sobre mães possessivas, sobre preconceito de classe, sobre relacionamentos tóxicos, e em cada artigo que lia, eu me reconhecia mais. Peguei algumas folhas impressas que tinha separado. Olha-me aqui. Mães possessivas frequentemente sabotam os relacionamentos dos filhos por medo do abandono. Isso sou eu. Camila pegou uma das folhas e começou a ler. O preconceito de classe se manifesta através de julgamentos sobre profissão, educação e origem familiar. Isso também sou eu, continuei. Eu fiz tudo o que está descrito nesses textos. Tudo. E agora? Rafael perguntou. O que você pretende fazer com essa informação? Agora eu quero mudar. De verdade. Não porque vocês me forçaram, mas porque eu finalmente entendi que a pessoa que eu me tornei não é quem eu quero ser. Me sentei no chão na frente deles, numa posição mais vulnerável. Camila, eu quero conhecer você de verdade. Quero saber dos seus sonhos, dos seus medos, das coisas que te fazem feliz. Quero conhecer seus pais como pessoas, não como representantes de uma classe social. Márcia, ela disse, e pela primeira vez em 3 anos, meu nome saiu da boca dela sem raiva. Quero aprender sobre seu trabalho, sobre seus amigos, sobre as coisas que você gosta de fazer. Quero que você me ensine a ser uma sogra em vez de uma rival. As lágrimas dela estavam caindo livremente agora. E Rafael, eu quero aprender a ser sua mãe sem ser sua dona. Quero que você me procure porque quer, não porque se sente obrigado. Quero que vocês venham aqui porque é gostoso, não porque é um dever. Como a gente sabe que você mudou mesmo? Rafael perguntou. Como a gente sabe que isso não é só um discurso bonito? Era uma pergunta justa. Eu tinha perdido a credibilidade. Vocês não sabem, admiti. E eu vou ter que provar com atitudes. Vou ter que merecer a confiança de vocês de volta. Me levantei e fui até a gaveta da cozinha, de onde tirei um envelope. Este é um cheque com todo o dinheiro que vocês me devem, com juros. Eu não quero mais que exista essa dívida entre nós. Rafael pegou o envelope surpreso. Mãe, a gente pode pagar de volta? Eu sei que podem, mas eu não quero. Eu quero que esse dinheiro deixe de ser um peso na nossa relação. Voltei para a sala e me sentei novamente. E tem mais. Eu liguei para minha irmã Helena hoje de manhã e pedi para ela me indicar uma psicóloga. Marquei sessão para quinta-feira. Você marcou terapia? Camila perguntou surpresa. Marquei, porque eu percebo que meus problemas são maiores do que eu posso resolver sozinha. Eu preciso de ajuda profissional para entender por que me tornei essa pessoa e para aprender a ser diferente. Rafael e Camila se entreolharam. Vi algo mudando na expressão deles. E mais uma coisa, continuei. Eu quero conhecer seus pais, Camila. De verdade. Quero convidá-los para almoçar aqui, não para julgá-los, mas para entender de onde veio essa mulher maravilhosa que meu filho escolheu. Agora era a vez do Rafael chorar. Vocês não precisam me perdoar hoje, disse. Vocês não precisam confiar em mim ainda. Mas eu estou pedindo uma chance de mostrar que posso ser melhor. Camila se levantou e veio até onde eu estava sentada. Por um momento, achei que ela ia me abraçar. Em vez disso, ela se ajoelhou na minha frente. Márcia, eu também preciso pedir desculpas. Camila,
Você não precisa. Preciso sim. Eu também errei muito. Eu te provoquei várias vezes, te desrespeitei, falei coisas cruéis. Ontem mesmo eu te comparei com minha mãe de propósito para te magoar. Você estava se defendendo. Não justifica. Duas pessoas erradas não fazem uma certa. Ela respirou fundo. Eu também quero tentar de novo, mas vai ter que ser diferente desta vez. Como diferente? Perguntei. Mais honesto. Se alguma coisa me incomodar, eu vou falar na hora, não vou guardar para explodir depois. E você também. Rafael se levantou e veio até nós duas. E eu também preciso pedir desculpas. Eu passei 3 anos fingindo que não via o que estava acontecendo porque era mais fácil do que enfrentar o problema. Rafael, tentei interromper. Não, mãe. Eu sabia que vocês duas não se davam bem, mas escolhi ignorar, porque não queria ter que escolher lado. E nisso eu fui covarde. Ele se ajoelhou também, formando um pequeno círculo no chão da sala. A partir de agora, se houver problemas entre vocês duas, eu vou intervir. Não vou mais fingir que não vejo. E vocês, já tiveram uma segunda chance para reconstruir um relacionamento que parecia perdido? Ficamos os 3 ali no chão, chorando e conversando por mais 2 horas. Conversamos sobre expectativas, sobre limites, sobre como ia ser dali para frente. Combinamos que eles viriam almoçar no domingo seguinte, junto com os pais da Camila. Combinamos que eu ia parar de dar dinheiro para eles sem que pedissem. Combinamos que se houvesse qualquer mal-entendido, nós íamos conversar na hora, não deixar acumular. Isso não vai ser fácil, Camila disse. 3 anos de mágoa não se apagam de uma hora para outra. Eu sei, respondi. E eu estou preparada para trabalhar por isso pelo tempo que for necessário. Quando eles foram embora, por volta das 6 da tarde, eu me senti diferente. Não curada, isso ia levar tempo, mas esperançosa. 2 semanas depois, estou aqui contando essa história para vocês. A terapia está sendo mais difícil do que imaginei, mas também mais reveladora. Estou descobrindo coisas sobre mim que explicam muito do meu comportamento. O almoço com os pais da Camila foi interessante. Descobri que o pai dela, o seu João, é uma das pessoas mais sábias que já conheci, mesmo sem ter curso superior. E a mãe dela, a Dona Rosa, tem uma generosidade que me envergonha. Rafael e Camila estão vindo aqui toda semana para jantar. Ainda é um pouco tenso às vezes, mas é um bom tenso. Um tenso de quem está construindo algo novo. A Camila me contou que está grávida. Descobriu na semana passada. E quando ela me disse, com lágrimas nos olhos, eu quero que você seja uma avó presente na vida do meu filho. Eu chorei como não chorava há anos. Não vou mentir dizendo que mudei completamente. Ainda me pego querendo dar palpites, ainda sinto vontade de criticar algumas escolhas deles. Mas agora eu reconheço esses impulsos e respiro fundo antes de falar. E sabe o que mais? Estou descobrindo quem eu sou, além de ser mãe do Rafael. Comecei a fazer aulas de dança, algo que sempre quis, mas nunca tive coragem. Estou namorando um senhor muito gentil que conheci na terapia em grupo. A vida não volta a ser como era antes. Ela fica diferente. Mas diferente não significa pior. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se reconheceu em algum dos personagens, lembra que nunca é tarde para pedir desculpas de verdade. Nunca é tarde para mudar. E se você é uma sogra ou nora que está passando por problemas parecidos, tenta lembrar que do outro lado tem uma pessoa com sentimentos, medos e sonhos, assim como você. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te fez refletir sobre seus próprios relacionamentos familiares, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.